Ok. Então, hoje em dia, a gente chama os processos mais longos e com muitas documentações de processos prescritivos. Eles têm muitas exigências ao executor do processo, né, para eles serem executados. E o modelo original deles é o primeiro processo proposto por meio de padrões de como realizar contratos de desenvolvimento de software, né, principalmente pelo Departamento de Defesa e pela NATO, né, pela NATO, pela OTAN em português, não é NATO em português, é OTAN. Seria um projeto sequencial ou linear, como chama o Pressman, e que tem o nome em inglês, né, de waterfall, né, que é a que a gente chama em português de cascata. Eu nem sei por que o Pressman chama de linear, né, talvez tentando ser mais... Porque todo mundo realmente conhece por waterfall em inglês, né, e cascata. Né? A ideia básica é isso aqui. Esse processo ele é fácil de gerenciar se você é um contratante, ok? Então ele fala, olha só, a gente vai ter aqui o Pressman fala da comunicação, né, que seria uma fase pré-contrato. A gente estabelece um contrato, no contrato tem um planejamento, você tem que me entregar documentos de planejamento, depois documentos de modelagem, depois documentos que comprovam a construção, finalmente você entrega o software. Né? As vantagens, obviamente, é que se eu sei gerenciar outras coisas, e eu pego essa maneira de gerenciar outras coisas e trago para cá, né? Fica mais fácil para mim gerenciar. Né? Mas ele exige algumas características. Primeiro, né, você tem que conhecer todos os requisitos aqui no início. Né? Porque isso aqui tem um tempo longo, né? A gente usa muito a delta T, né? Intervalo de tempo, né? Tem um tempo longo, né? Então eu tenho que conhecer os meus requisitos todos aqui. E é feito um grande esforço para isso. Certo? Você não pode ir aprendendo requisitos ao longo do projeto. Isso também implica, né, porque qualquer projeto de software, você tem uma fase, a gente pode dizer aqui, né, que é o aprendizado do domínio. Certo? Então, o que ele está falando aqui é o seguinte: olha, todo o aprendizado do domínio, na verdade, tem que ser feito antes para eu levantar bastante requisito. Né? Então, o projeto linear ele exige que você faça um esforço grande para aprender. Eles têm um acerto, é uma solução passo a passo. Né? E é importante que essa solução seja passo a passo. E esse ciclo ele vai se repetir, né, em tempos muito mais curtos em todos os outros métodos. É impossível você fazer algo sem perguntar primeiro o que fazer. Né? E depois projetar como e depois fazê-lo realmente e depois botar para funcionar. Então esse ciclo ele existe sempre. Né? Ah, isso aí acabou? Isso aí não acabou. Isso aí foi reduzido a tempos muito menores. Tá? E, obviamente, é fácil de fazer contrato. Né? A desvantagem é que ele é inflexível. Né? E ele, originalmente, né, ele tem uma entrega final grande aqui. Entrega do software. Enquanto aqui no meio são entregues documentos. E documento, né, é a famosa coisa, no papel tudo cabe, né, e tudo também fica certo, porque o leitor ele fica menos focado, ele fica mais desatento, né, e ele fica mais convencido pelas palavras dizendo que isso vai dar certo. Então, como eu entreguei o software no final, né, é, isso aqui não funciona muito bem para algumas formas, para sistemas de informação, por exemplo, né, onde você vai atender algo que vai rodar diariamente. Quando você está fazendo um software para um hardware funcionar de uma maneira específica, né, então normalmente você tem um controle maior do que pode ser feito. Tá? Do tipo, olha, eu sei que esse hardware, né, ele tem aqui 8 sinais de saída, só pode sair essas coisas. Essa saída aqui vai ser ligar o motor, essa saída aqui vai ser, no caso do Departamento de Defesa, né?
ligar uma arma, girar para a esquerda, girar para a direita. Então, não é menos difícil, vamos dizer assim, bolar os requisitos iniciais, né? Apesar de ter outras dificuldades ligadas a tempo real, né? Mas aqui nos nossos sistemas de informação, como o mundo está sempre mudando, a gente tem que correr muito atrás. Então, o modelo em cascata, ele foi utilizado muito, né? Porque era a maneira de fazer a gestão do projeto, e ele sempre causou problemas, certo? E as pessoas vão buscando, então, adaptações para isso, né? E, então, ele tem algumas características, né? Isso aqui, se não me engano, é do livro da Sherry Flieger, de engenharia de software, né, que fala, olha, a metodologia é sequencial, né? A tecnologia não pode ser crítica, a natureza, projetos grandes, né? Isso aqui é um, é um, é um, é uma falácia. Ele vai, opa, é com L, né? Falácia, porque ele vai levar ao fracasso, provavelmente um projeto grande, né? Então tem essa ideia, resolver em passo a passo, né, com feedback explícito para cada fase do planejamento. Basicamente, só voltando aqui atrás, né, é porque tudo isso aqui, né, é planejamento e projeto, né? Tudo isso aqui, na prática, é plano, né, projeto, né, e só aqui tem código. Então, a ideia é trabalhar dessa maneira. Obviamente, ele serve para qualquer coisa. Tá? O problema básico é o estabelecimento precoce dos requisitos, né? A gente poderia dizer. E aí tem uma frase de Heráclito de Éfeso: né? A única coisa que não muda é que tudo muda. Né? A única constante é a mudança, nada é permanente exceto a mudança, tudo muda, tudo flui. Né? Essa é a nossa realidade no desenvolvimento de software. Né? Então, o que acontecia é que o projeto de software, como havia mudanças, principalmente nos nossos requisitos de sistemas de informação, né? Nosso processo, que devia ser um fluxo, ele acabava tendo que voltar ao início sempre, passava a ser um projeto em ciclos, né? E precisava voltar aleatoriamente. Isso aí era feito de maneira descoordenada, né? Porque o plano era seguir um caminho da análise de requisitos, né? Daqui, do início até a, a manutenção, né? E aí, quando você estava lá no teste de integração, descobria que o requisito mudava, você tinha que você fazia isso aqui ou de forma ad hoc, né? Ou voltava para cá de forma ad hoc para analisar o requisito de novo, né? Ou para analisar o projeto de novo, né? Ou você tinha que refazer o plano todo e aí as coisas atrasavam no cronograma, né? E você ficava errado. Então essa confusão era muito comum, né? O interessante, né, é que esse processo cascata, né, ele foi mapeado ou proposto como uma solução intermediária por esse Winston Royce, né? Provavelmente deve ser o Winston, né? Que nesse artigo ele fala, ó, como que eu faço a gestão de grandes projetos de software? Ele fala, olha, a gente pode aprender lá com as outras engenharias, né? E quiser elas fazem sistemas lineares, eles fazem para esse espaço. E aí, mais tarde no artigo, né, na parte principal de artigo, ele fala, olha, na verdade, né, não funciona assim. Tá? Então ele fala, o cascata, o bom seria isso aqui, se eu precisasse voltar, voltava um nível só, mas na verdade quando eu estou aqui eu descubro que eu tenho que voltar lá para trás. Então esse projeto não vai dar certo, esse método não vai dar certo. As pessoas leram esse artigo, mas parece que só leram as 4 primeiras páginas, né? Só leram a proposta de projeto dele, que é bastante lógica, né? Mas depois ele fala, né? Ó, vai dar errado, tá? Então ele fala, ó, essa aqui é a minha verdadeira proposta, isso aqui é como ele realmente se propôs a fazer o projeto de software, né? Essa aqui é a figura lá do artigo, né? Onde ele tinha lá, né, vários objetos a saírem e tal, né, e dois grandes ciclos aqui que voltavam duas partes, né?
Então, e veja só, voltando aqui, né, a alteração nos requisitos de software, lá do teste para o programa e para cá, né? Então ele tinha esse passo de voltar para o início, na verdade, né? Então, quem inventou o método em cascata, ou quem propôs originalmente, ou quem detectou na indústria, né, não é bem claro quais são essas três coisas que foram feitas, né? Porque isso não foi inventado, ele foi apropriado das outras áreas, ele falou, vai dar errado. E mesmo assim, né, as pessoas lá nas duas grandes organizações que compravam software na época adotaram, né, e não leram o artigo completo. Tá? Ele propõe, né, projetar o programa primeiro, né, documentar o design, né, provavelmente fazer um protótipo, né, e envolver o comprador e planejar o teste. Então, desde cedo, essas coisas já estão ligadas à nossa necessidade de projeto. Tá? E aí aparecem aqui os projetos do Exército Americano, né? Esse é um padrão, esse 1000 STD é um padrão do Exército Americano, e o DOD-CD é o do Departamento de Defesa. Tá? E eles são em cascata. Tá? Bom, a partir daí as pessoas começaram a perceber que era importante melhorar os projetos em cascata. Né? E começa uma série de propostas falando, olha, esse projeto em cascata não dá. Porém, a gente sabe o seguinte, ó, a gente sabe, né, que prototipar, entregar um protótipo para o cliente é muito importante. É para o cliente ver como o software vai funcionar. E aí a gente tem essa proposta de falar, vamos melhorar o cascata, né, com prototipação. Então, ó, lá no comecinho, como a gente não pode entregar programa, a gente entrega protótipo. Esses protótipos, muitas vezes, eram, na verdade, telas desenhadas, né? Desenhadas no computador, né? Que não faziam quase nada, né? Mas também tinham protótipos que faziam as coisas, mas eram feitos meio com bacalhau, não tinham o desempenho que deviam ter, né? E não tinha a qualidade que deviam ter. Isso vai causar outros problemas, né? Porque o cliente fala, tá bom, você já fez, né? E você fez um protótipo, na verdade. E aí fica e aí o cliente já aceita, para de pagar, porque você já entregou, né? Principalmente em projetos internos, e você, na verdade, não entregou. Ou há uma pressão para fazer outra coisa, e você então parte para fazer outro protótipo. Então, essa solução ela é muito melhor que o em cascata, pelo menos o cliente vê um protótipo, pode ser só de tela, pode ser um protótipo funcional, tinha uma coisa que chama protótipo operacional, tinha várias maneiras. Mas o protótipo se encaixa no seu código e você depois vai botar o código em produção. Já há uma boa melhoria, né? E há a ideia, né, a separação aí, que uma coisa é você ver, isso aqui eu falo muitas vezes no curso, eu gosto muito dessa ideia, né? Uma coisa é saber se você fez o que combinou, que é verificar, né? E outra coisa é se você vê se fez o que devia ter sido feito. Né? Porque você pode combinar errado, que a gente fala validar. Geralmente valida com o usuário e verifica em cima de um documento. Né? Mais tarde as pessoas falam, poxa gente, mas a gente está fazendo esses passos, né? E depois vai testar, mas vai testar o quê? Então, se criaram os processos em V, certo? Então, no processo em V, a característica é a seguinte: daqui eu tenho que verificar exatamente algo do lado de lá. Tá? Então, aqui vai ter que sair um documento. Eu posso desenhar isso em. Aqui vai sair um documento que vai ter que ser usado do lado de cá para testar. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Já tem uma melhoria, porque agora, em vez de. Olha só que interessante. Não quer dizer que tenha sido realmente feito errado sempre, tá? Quer dizer que alguém foi lá e percebeu: olha, existe uma lógica, né? Que quando eu faço algo de teste, eu tenho que fazer algo que testa algo que foi projetado. Então é melhor se a gente já
fizeram o nosso trabalho em função de projetar o teste como vai acontecer, né? De projetar a verificação de como vai acontecer. Essas coisas parecem óbvias, mas vocês têm que lembrar que era uma indústria tateando em busca de fazer software bem feito, né? E buscando o quê? Buscando coisas que vêm de outras indústrias para inspirar. Até hoje é assim, né? A gente aprende com as outras indústrias, olha, aquilo lá está sendo feito bem, só que agora a gente também ensina para outras indústrias como se faz certas coisas, né? Principalmente com o advento dos métodos ágeis, né? Vários grupos de outras áreas passaram a trabalhar com a ideia de método ágil que foi divulgada pelo software. Então aqui a gente tem essa mesma ideia, e a gente pode dizer o seguinte: isso aí é uma boa proposta. Ok, melhorou. E essa evolução, né, o V, então, ele tem mais foco o quê? Na qualidade, né? Ah, Xixel, mas isso aqui parece a mesma coisa do lá, você só botou esses documentos. Não, eu estou falando que você, ao fazer os requisitos, você tem que permitir que esses requisitos sejam usados de alguma maneira, né, na fase de teste do sistema. Ao fazer arquitetura, você tem que gerar uma maneira de aumentar a fase de teste de integração. Ainda falando aqui, né, de um projeto que ocorre uma vez só, um ciclo, né, nem chama ciclo, né? Um ciclo, a gente vai falar aqui, uma sequência, né? Então, ainda espera entregar tudo no final, né? Cadê as voltas, né? Não está bem identificado aqui as voltas, apesar do que, nesse momento, já se sabia que tinha que voltar, né? Já tinha essa percepção. Só não era interessante descrever dessa maneira, certo? Então, era obrigatório ter essa rastreabilidade, né, do que eu estou fazendo. Esses quadros eu já acho que já estão meio atrasados, né? E em 2002, a gente está bem tarde aqui, né? O Spielmer, ele mostra que isso não é bem assim, né? E então ele explicita ainda mais o projeto em W, né? E mostra que as coisas podem voltar para codificação e mudança. Então é basicamente uma atenção, né, maior, né? É sempre isso, é uma atenção maior ao que deve ser feito. E aqui ele fala em preparar o teste, né? Então a gente poderia colocar uma setinha aqui, ou até fazer um desenho melhor disso aqui, né? Mas a ideia básica é que você vai realmente, não é que vai ser qualquer coisa, né? Aqui não está claro o que é, né? Você tem que, a fase de teste verifica a fase de requisitos, né? Não, aqui a gente está falando, olha, eu vou preparar, vou ter um grupo aqui preparando os testes de sistema, né? O que vai provavelmente levar, né, ao Test-Driven Development, né? Só que isso aqui, gente, é 2002, né? Os métodos ágeis já estão no ar, ok? Já tem, não, o método ágil é de 95, né? Então esse cara aqui, ele está mexendo, né, com um método prescritivo, meio assim, tentando arrumar a casa a partir da pressão, né, que novas formas de desenvolver vão trazendo, né? E aí chama modelo W, né? Aquele lá era modelo em V, né? Aqui é um modelo em W, né? Sei lá, né? Não gostei muito desse W não, mas ele chamou de modelo em W, né? Ah, outra coisa que foi feita, e esse modelo aqui, inclusive, tem um modelo ágil que segue essa linha, é o seguinte: olha, o problema é realmente entregar rápido, né? Então, se o problema é entregar rápido, eu posso fazer aqui o meu plano, né, e desenvolver em paralelo. Aqui a gente tem a anotação em diagrama de atividade UML, né? Então ele fala, beleza, eu faço o meu plano do software, faço a concepção, análise de requisitos, faço um projeto arquitetônico que me permita desenvolver várias coisas em paralelo, então eu entrego mais rápido.
E que eu falei, né, isso aqui, será que isso aqui é incremental? Não, tá, provavelmente não, né? Na verdade, é paralelo, né? O que a gente vê aqui é o seguinte: não atende ao nosso verdadeiro problema de sistemas de informação. Atende talvez outras áreas, né? De sistemas, talvez, novamente, embedded systems, sistemas embutidos, né? Que estão rodando lá em armas, em navios, em sistemas de direção, onde você tem o seu sistema, ele é realmente feito de componentes e tem a especificação muito certinha do que vai funcionar, né? Mas ele não atende o nosso problema, que é a mudança dos requisitos. Isso aqui vai inspirar mais tarde Feature Driven Development, que é uma proposta ágil que vem de um pessoal que não era ágil antes. Ok. Então a gente vai chamar aqui de um. Ele foi considerado um método ágil, mas na verdade ele era um método de aceleração. Ao longo disso, também em paralelo a esses desenvolvimentos, né, aparece a ideia, né, para projetos enormes, e a gente usou esse método com sucesso em um projeto bem complicado, né? São projetos que você não sabe o que vai acontecer, né? Não sabe se o projeto é viável. Então, se falou da espiral de redução de risco, né? Onde eu faço uma versão sempre que diz o seguinte: será que eu consigo fazer a próxima versão? Mas cada versão dessas era uma variação do modelo em cascata que provava que algo era possível, certo? Então, por exemplo, eu posso ter um modelo em cascata, né, que é o protótipo da interface, outro que vai criar storyboards, outro que vai criar ciclos de entrevista, outro que vai. Né? Então, a gente tem lá. A ideia olha, eu vou comprovar que certas coisas são possíveis, né, no meu projeto, e aí, se for, eu sigo em frente e faço um novo ciclo. Tá? E aqui, né, a gente tem bem forte a ideia de iteração. Mas não é forte a ideia de incremental. Porque a ideia aqui não é a cada interação. Vamos fazer uma linha aqui, né? A cada interação entregar algo mais completo. É entregar uma solução para uma pergunta, né, se algo pode ser feito. E no final eu faço tudo, né? Aqui faz tudo, certo? Então quando eu saio daqui, né? Eu tenho aqui um cascata para entregar o produto. Então a gente vê que a gente pode ser iterativo, eu tenho várias iterações aqui, sem ser incremental, porque esses incrementos do software não existem. Eu tenho será que eu consigo medir algo? Aí eu testo se eu consigo medir. Será que eu consigo fazer isso rapidamente no PC? Aí eu vejo se eu consigo, né, testar no computador, né? Porque algumas coisas, né? Aí você faz as perguntas lá, agora que eu provei que eu posso fazer tudo, né? Eu posso, então, fazer o meu software com tranquilidade. Ok? Um aluno querendo entrar aqui, pediu ajuda, não sei se ele já entrou. Então, isso aí vai trazer, né? Olha só, se a gente for a ideia, a gente vai ver que a gente pode dividir para conquistar. Né? Uma maneira de dividir para conquistar, né, é qual? Uma maneira é paralelizar. Né? Outra maneira é construir as coisas em fases ou ciclos. Né? Então, a gente pode até colocar aqui. E aí a gente vê aqui, né, um outro método, né, que é o desenvolvimento em fases. Né?
E a ideia aqui é aproveitar o fato, né, que a equipe ela não é usada totalmente da mesma maneira, né? Então eu tenho aqui, eu posso paralisar a equipe, né? E, por exemplo, aqui eu faço, né? Vamos supor que eu faça análise, projeto e programação, certo? Então, enquanto esse aqui faz análise, né? Esse aqui não tem nada para fazer. Aí eu passo para o projeto. Então, esse aqui já pode começar a análise. Eu faço análise um, 2. Aí eu começo aqui a análise na fase 2, né? Aí a programação é 3. Aí o meu projeto já pode ser na fase 3 também. Aí aqui eu tenho uma análise na fase 3, né? Então esse grupo de análise ele vai evoluindo, né? Então esse desenvolvimento vai melhorando de certa maneira e eu entrego mais cedo. Então aqui há incrementos, mas não é realmente, não é iteração, né? Porque não tem essa ideia do ciclo de voltar para trás. Ele ainda é um sequencial em etapas, né? Em estágios, vamos dizer assim, né? E isso aí vai levar ao raciocínio do incremental, né? Então, o projeto incremental tem esse desenho clássico, né? Onde você. Aqui tem minhas equipes em branquinho, né? Quando ela fica liberada, ela segue em frente. Então eu consigo realmente entregar incrementos sem ser iterativo. Então o incremental ele reduz riscos, né? Acelera a entrega, acelera o feedback, né? Então quando você chega aqui e entrega aqui, né, o final, né, você tem coisas que nem começaram. Então no próximo incremento você pode corrigir, né? Se há alguma reclamação, essa reclamação ela vai lá e serve para o incremento, ou alguma mudança. Não precisa ser programação, reclamação. Posso botar aqui mudança. Ela vai ajudar lá, né, no nosso próximo incremento. Então aqui o incremento mostra-se claro que é bom. Então agora a gente tem lá o iterativo, né, que não é incremental, e a gente tem o incremental. Opa, já temos duas melhorias nos nossos projetos, né? E aí o Raul, né, também ele escreve, olha, isso aí leva ao desenvolvimento em estágios, né? Estágios é o seguinte, ó, eu faço todo o meu processo de vou chamar aqui de análise, né? Análise, planejamento e tal. E aí eu vou implantar em partes, tá? Até acabar, né? Obviamente, isso aí é um incremental só para a segunda parte, né? A gente pode olhar, mas isso aqui tem uma característica que é a seguinte: você pode fazer isso orientado a cronograma. Então você divide não pela funcionalidade, aqui é dividido pela entrega, incrementos no produto planejado, tá? E aqui eu tenho incrementos controlados pelo tempo. Controle é o intervalo de tempo para o estágio. E isso aqui veio de uma ideia que é a seguinte, né? É mais fácil prometer algo em um certo tempo do que prometer o tempo que vai fazer algo, tá? Se você tem esse tempo fixo. Por quê? Porque você aprende o que você pode fazer com o tempo fazendo, tá? Então isso é uma característica interessante dos projetos de software que a gente pode anotar aqui, né?
Vou anotar aqui. Inserir um text box aqui. É mais fácil definir o tempo e meter o que vai fazer no tempo. Se chama timebox. Do que calcular o tempo para fazer. Isso aqui é uma coisa interessante, porque não é muito óbvio, mas isso acontece porque os time boxes são pequenos. Tá? Então, quando você diminui o time box, o que você pode fazer em 3 semanas? O que você pode fazer em um mês? Aí é mais fácil de entender. Como a funcionalidade ela não tem limite, né? Então a questão é a seguinte: é, uma funcionalidade pode ser grande, mas para ser prevista, estimada no tempo. Então, aí você tem que quebrar a funcionalidade, isso não funciona tão bem. Então, o que funciona melhor é realmente fixar um tempo e dizer, nesse tempo eu faço isso, aí no próximo você vê, o que eu fiz naquele tempo? Como você fixou o tempo, isso fica fixo na sua cabeça. Qual é a quantidade de trabalho que você pode fazer em certo tempo? Então, depois de poucos ciclos, você consegue ver isso muito bem. E, novamente, a gente está se aproximando dos métodos ágeis, né? Eles vão aparecer os motivos. Né? Teve um modelo chamado RAD, né? Rapid Application Development, que propunha isso. Ó. Você botava uma equipe fazendo modelagem de negócio na empresa, né? Modelagem de dado, modelagem de processo, e a ideia é a seguinte, quando você chegava aqui, como isso tudo estava feito, isso aqui seria muito mais rápido do que era normalmente. Tá? Então, essas equipes iam trabalhando, né, em estágios, né, como a gente trabalhou antes, e a ideia é que a aplicação seria gerada com geradores de código, né, com programação mais eficiente, vamos dizer assim, né, e seria mais chato. Então, esse RAD deu certo em alguns lugares, e em alguns lugares o que acontecia é que, como isso aqui não era feito de maneira focada, tá, em uma linha dessa, na verdade, você fazia bastante business modeling, então alguns projetos acabavam aqui, porque não chegavam nunca chegavam a serem feitos. Né? Ou quando chegava esse grupo aqui, né? Quando chegou a vez desse cara aqui, esse projeto aqui já está atrasado, porque ele é entrega grande, né? Então esse aqui nunca começa, esperando os outros dois acabarem. Então, em alguns lugares isso aí deu certo, em outros não deu certo. Né? Mas olha só, já tem uma ideia aqui, né? De ciclo curto. Né? 60 a 90 dias entregar algo. Né? Então o ciclo curto ele começa a aparecer cada vez mais. Né? Então aparece a questão dos modelos interativos. Né? Onde eu tenho uma visão geral do projeto. Aqui já está até o projeto, né? Também lembro o FDD aqui, também lembro o Feature Driven Development, né? E aqui a gente tem ciclos de entrega onde há feedback. Né? Então, aqui a gente tem realmente a interação, porque tem feedback do incremento que você gerou. Tá? E um marco foi a proposta do projeto Espiral, que ele era meio grande demais, mas ia gerando software não final também. Então esse símbolo aí, né, esse aqui é o símbolo original, né, o desenho original, né, onde você tem aqui, né, vou fazer os marcos aqui, né,
são feitas entregas, né? Então, o espiral, ele é iterativo, mas aqui ele é cascata, tá? Esse, esse, esse método aqui, essa fase aqui, é um cascata. E aqui sempre você tem uma proposta de risco, né? E você faz um protótipo, né? Até o ponto que você chega no que se chama protótipo operacional, quer dizer, um protótipo pode ser realmente usado. E isso aqui foi feito em grandes projetos, né, americanos, e é descritos pelo BEM, pelo Barry BEM. E o espiral tem essa ideia de você ir buscar, né, os riscos. Então a gente usou isso aqui. Né? A gente usou isso aqui num projeto onde a gente queria fazer, a gente fez, na verdade, né? Eu já falei desse projeto, eu acho, uma participação pequena, mas era um projeto que era software de detecção de infarto do miocárdio, né? Então aqui a primeira fase aqui foi ver se era possível, pelo menos detectar algumas coisas. Aí viu, não, a gente consegue, né, gerar um sistema de IA que detecta algumas coisas. Depois agora a gente quer ver se eu consigo usar um equipamento, né? Na época, né, não tinha essas coisas de equipamento já ter a saída. Então a gente foi procurar um equipamento que pudesse ser lido, e aí arranjaram um parceiro da indústria. Então fizeram um protótipo que mostrava que podia ler, né, os sinais lá do eletro, né, direto para o PC. Né. Aí depois, na última fase aqui, né, foi feito isso aqui, conseguia botar para rodar dentro de um atendimento de emergência, né? Se fazia sentido isso. Aí no final, não, conseguiu, ó. Botou lá no ambulatório, botou lá na emergência e consegue usar. Então foram vários passos, vários ciclos que analisavam os riscos, e cada risco foi tratado, né, com um protótipo específico, né? Por exemplo, nunca chegou no paciente antes desse nível aqui, né? Que era sempre com pessoas, os testes eram feitos com pessoas normais ou com pacientes, lá, sei lá, voluntários que não estavam na crise, né? Tinha um problema cardíaco que podia ser detectado por esse exame, por exemplo. Né? Mas assim, olhar no ambiente ali, na emergência, né, no ambiente médico, se funcionava, foi só aqui. Se não atrapalhava o médico, coisa assim. No final, esse software que eu também já contei, né, não tinha como, não tinha recursos para passar nos testes da Anvisa e da FDA, né, então esse projeto virou um projeto educacional, em vez de ser um projeto de aplicação. E o Espiral fez bastante sucesso na literatura, né, e foi bastante adaptado. Assim, as pessoas falam, eu faço projeto Espiral, tal, mas a verdade é que eu só vi esse exemplo assim realmente bem feito dessa análise de risco. Geralmente a pessoa estava fazendo eram grandes iterações de desenvolvimento. Esse desenho aqui, né, era mais famoso que o desenho de verdade. Então aqui você planeja, modela, constrói e entrega, né, faz ciclos de espiral. Mas o espiral originou também como inspiração o processo unificado, que a gente vai falar daqui a pouco. E no processo unificado, você tem 4 grandes fases, e essas fases, né, têm iterações próprias, né, onde essas coisas são feitas. Aqui o que você tem são as disciplinas dentro disso, deve aparecer aqui, né, as fases aqui, né, e o que acontece é que os fluxos de trabalho, né, eles são mais focados. Então, por exemplo, na modelagem de negócio, você trabalha muito na fase que a gente chama de concepção, né, mas na fase de implementação ele reconhece que ainda tem modelagem de negócio. Né? Então, esse desenho aqui é um desenho muito importante na engenharia de software. Tem alguns desenhos aqui que são muito importantes. Um é esse aqui, né? O outro, vamos lá, seria esse aqui do cascata, né? Esse aqui é muito importante na evolução, e esse aqui é um desenho muito importante que nos dá a compreensão do quê? Que o software evolui em fases que têm grandes intenções, tá? E a gente vai ver daqui a pouco, né? Essas fases exigem disciplinas que são feitas, né, em proporções diferentes,
ok? E essas fases têm iterações dentro dela, né? Então a gente tá aqui é o comecinho, tem que pensar o que é, depois tem que planejar como vai ser, depois tem que fazer realmente e aí tem que entregar para o cliente, certo? E para isso eu preciso trabalhar, né, essas coisas, a modelagem de negócio, que é diferente dos requisitos, né, que é diferente de análise e design, que é diferente de implementação, teste e deployment, né? E aqui, ó, até aqui eu não entrego nada, porque eu realmente estou descobrindo o que eu tenho que fazer, mas começa a ter entregas, né? E até a fase de transição tem a última entrega lá, né? E para isso eu tenho que fazer outras coisas, né? Tem a gerência do projeto, tem a gestão do ambiente, desenvolvimento, né? E tem a gestão de gerência de configuração. Que vocês, a maioria de vocês tem experiência um pouquinho com o GitHub, né? Que é só a gerência de versão, que é um pedaço disso. Então, no Hoop, né? Que já vai na direção de algum aprendizado bastante importante, né? Ele fala, olha, em cada fase nós temos interações e em cada interação eu não tenho solução, né? Eu tenho que fazer um processo waterfall pequeno, né? Mas ainda assim ele está falando em meses. E uma entrega lá. Então a gente tem aqui, né? Na verdade, a gente tem uma evolução aqui que vai do Hoop, né? E aí você vai passar pelo ágil, e o Hoop tem formas ágeis, né? Que vai evoluir, né, para entrega contínua. Só que essa evolução, ela não é natural, porque o ágil vem de outro lado. O ágil vem de outras pessoas, outros grupos, que não estão, que são meio assim, que não tem nada a ver com o RUP, são brigados com o RUP. Tá? Mas a gente pode olhar que no aprendizado em geral, essas pessoas, elas olharam isso aqui e falaram, tem alguma ideia aqui para mim, mas não é realmente isso. É porque aqui tem muito documento, né? Essas coisas aqui implicam em documento. Né? E aí fica realmente um projeto mais pesado. O RUP, então, ele tem grandes marcos, tá? Isso aqui é um aprendizado importante aqui para gente, ok? Primeiro, né, na fase de iniciação ou de concepção, e que em inglês é inception, né, a gente vai buscar o quê? A minimização dos riscos de negócio. Ou seja, a gente vai fazer coisas, né, de descobrir o que vai ter que ser feito e fazer protótipos que mostram que o projeto é realizável e tem valor financeiro. Então eu vou conceber o projeto aqui, né, mostrar que ele é realizável, e aí eu vou falar, bom, agora que eu sei que o negócio precisa disso, então eu vou olhar se a técnica é capaz de fazer, certo? E bolar um plano de construção. E para isso eu tenho que entender mais e fazer protótipos para entender o tamanho das tarefas, né? E fazer telas, né? E procurar que dados são, né? E depois disso eu vou realmente implementar. Quando eu vou na construção, né, eu tenho que gerar um sistema usável, né, que vai ter desempenho eficiente, que o usuário vai gostar, né? E o objetivo disso aí é lançar uma versão beta, né, que vai ser lançada aqui até o ponto que o produto vai estar completo e robusto, certo? Então a gente tem aqui, isso aqui é um aprendizado muito importante, né? Essa coisa aqui você pode usar nos métodos ágeis, né? Olha, no começo tem que olhar para o negócio, né? O valor tá, né, mais importante no negócio. Depois eu tenho que olhar para o técnico, né? Depois eu tenho que olhar para ver se vai rodar. Já tenho que fazer testes de homologação, né? Já tenho que tentar a minha coisa funcionando aqui, né? O problema, né, em relação ao ágil é a entrega tardia ainda, né? Ainda. Isso aqui é da década de 90, mais ou menos, né? E o outro problema é essa quantidade enorme de produtos que são entregues, né? Então, olha lá, quanto documento você tem que fazer. E a verdade é que as pessoas gastam realmente muito tempo. Então, o que devia ser uma fase rápida, né?
Como você tem que escrever muita coisa, ela começa a gastar mais tempo para ser feita. Ó, aqui tem um. Tá fora de ordem aqui, né? Ok. É, Mas esse desenho aqui do Rupi, ele mostra algumas coisas que são boas, né? Então, olha só, você sai do pedido do cliente, né? Você constrói um documento de especificação que é em casos de uso, né? Desenvolve a visão, o caso de negócio, a lista de riscos, algumas coisas que estão bem razoáveis de existir, um glossário, faz um plano de desenvolvimento de software. Esse plano gera um deployment plan, gera uma arquitetura, né? E aí você faz um modelo de análise, isso aqui evolui, né? Que é uma característica do modelo OO, né? Que a análise, o design e a implementação são evolutivos, não são trocas, né? Que os modelos anteriores havia uma troca, né? E faz um plano de teste. Então, esses documentos, mas esses documentos ainda são muito formais no processo unificado, né? Isso vem da cultura de quem está criando, né? E do tipo de projeto que eles estão trabalhando. Outro desenho que você pode ver é esse aqui, né? Mostrando o RUP, né, como um modelo orientado por caso de uso. Né? Então, lá no seu primeiro fase, você faz casos de uso de negócio, né? Você aqui é o Object Union, né? Tem esses desenhos aqui que mostram o projeto. Aí você faz casos de uso, você faz um modelo de classe e você implementa. É tudo isso com testes, né? Ok, é bem razoável, né? Tirando o fato dos tempos serem muito grandes. Tá? Então, os modelos prescritivos, que é um termo um pouco falando mal, né? Fala, faz assim, né? Uma prescrição, uma receita de bolo para você seguir, né? Eles vêm de uma cultura de projetos grandes, né? Que tem a capacidade de fazer toda essa documentação, né, todos esses objetos. Tem até mais, isso aqui é só um resumo, né? Mas eles evoluíram. Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar, né? Olha, realmente eles evoluíram, né? Só que eles não atendem a grande parte dos nossos requisitos reais de fazer um projeto, né? E aí a gente vai chegando em direção à agilidade.